Bom, eu vou começar aqui como a voz do além, né? Apresentando essa bela flor, né? La Belle de Nuit, né? Que é a Nínive Pereira da Silva. Ela é autista, altas habilidades, psicóloga clínica, psicodramatista número um, pós-graduanda em autismo na adolescência e fase adulta, e também pós-graduanda em neuropsicologia aplicada ao TEA. Ela teve o diagnóstico dela mais ou menos há um ano e Em meio, em 2023. 2023. Então, agora a gente passa a bola para o Paulo e para nossa boneca aqui. Bom, boa noite. Domingo, dia 17 de novembro, né? Estamos aqui às 20 horas para conversar com a Nínive, né? Que já é uma parceira de grupo, alguém com quem eu já venho interagindo há um tempo, né? E que já se tornou mais que uma parceira de grupo, já se tornou uma amiga. A gente já divide algumas situações aí e uns tentam ajudar os outros ali dentro. A Nínive, em primeiro lugar, muito obrigado por ter aceito participar desse projeto de ação extensionista, né? Cujo tema é o autista no ambiente de trabalho, né? E a construção de um ambiente seguro. Mas é lógico que a gente não vai falar só de trabalho, né? Inclusive, foi um pedido da minha professora, da Fábia Mônica, que a gente abordasse também diagnóstico tardio, essas questões do diagnóstico, questões do pré e pós-diagnóstico. Então, a gente vai conversar um pouquinho por aí. Eu queria passar a bola para ti, para que você começasse contando um pouquinho quem é a Nínive e como foi a Nínive até chegar a esse diagnóstico e o que a levou efetivamente a buscar o diagnóstico e se descobrir TEA, como é isso? Boa noite, eu que agradeço o convite para poder participar. Vou fazer uma autodescrição, tá? Eu sou uma mulher, cabelo preto curto, cor clara, e atrás de mim tem três estantes com livros e miniaturas. Estou utilizando óculos e estou com um colarzinho do TEA. Então, o meu processo no diagnóstico, né, pré-diagnóstico, pós-diagnóstico, ele foi um pouco misturado. Eu acredito que muitas mulheres também tiveram o diagnóstico tardio foi um pouco parecido, porque não foi o TEA, não havia sido levantada essa hipótese no primeiro momento, porque teoricamente eu sou uma pessoa comunicativa, psicóloga, sabia muito, entre aspas, né? Ler pessoas, conversava muito nos olhos. Então, todo esse estereótipo que se tem do autista. E no diagnóstico, isso passou logo após a pandemia, no período da pandemia. Foi um período muito difícil, e eu percebi que, em termos emocionais, isso começou a fazer um impacto muito maior quando nós, finalmente, né, demos as vacinas e pudemos ter uma vida minimamente normal. E durante todo esse processo, na minha terapia, então eu percebi uma exaustão muito grande, algumas questões de acessibilidade, outras questões de sensibilidade sensorial, isso tudo de forma muito intensificada. E tentamos, né, todas as alternativas possíveis na época, passei por exames clínicos, fui no endocrinologista, fiz vários tipos de exames, estavam todos muito bons. Engraçado que no dia que eu levei o resultado para a endocrinologista, e ela olhou e falou: Olha, os seus níveis estão maravilhosos, está tudo muito bem, até o seu colesterol bom e ruim, né, estão tudo maravilhosos. E eu senti meu brilho ir inchando, e assim, diminuindo. Então, o que eu sentia, o que eu estava sentindo de forma muito intensa, teria que ter uma explicação médica para aquilo tudo. E
decidi passar pelo psiquiatra. E na época, eu fui diagnosticada em processo depressivo com ansiedade. Uhum. Passa com os medicamentos, 3 meses depois dos medicamentos, voltou tudo. E aí pensei, bom, alguma coisa não tá no lugar e não estou no caminho certo. Foi quando a minha psicóloga, ela sugeriu a hipótese de TDAH por causa da minha hiperatividade mental, né? E eu, realmente ela não para nunca de funcionar e tudo mais. E eu procurei uma psicóloga que fazia investigação, que também é autista, e eu Aham. fui a princípio para fazer a investigação do TDAH. E na primeira sessão ela olhou para mim e falou: Olha, nós temos aspectos aqui do TDAH? Temos, mas nós temos também do TEA. E aí aquilo para mim foi assim, um susto a princípio, porque eu não esperava naquele momento, mas ao mesmo tempo foi como se as respostas, né, as peças começaram a se encaixar. E aí nós fizemos todo o processo de investigação e veio o resultado, né, do TEA, nível de suporte único, as altas habilidades, e não foi visto nem percebido o TDAH. Então, o que havia sido levantado a princípio para a investigação, ele não foi, não estava presente, né, Uhum. enquanto funcionamento, mas enquanto há um sintoma da desregulação em que eu estava. E para mim, esse processo, eu lembro que quando eu recebi o laudo e quando eu estava na última sessão com a neuropsicóloga, e ela trouxe para mim os resultados, eu tive a sensação ali que eu finalmente tinha encontrado a minha barraquinha no meio do deserto e que eu podia descansar naquele dia. Então, depois de tantos anos, eu havia conseguido finalmente dormir e descansar, porque eu havia encontrado as respostas que eu procurei ao longo dos meus 30 e poucos anos. Uhum. Esse foi um pouco, né, da minha história enquanto a busca pelo diagnóstico. Certo. É uma trajetória bem recorrente, né? Que se a gente vai ver, ah, praticamente todo mundo que tem diagnóstico tardio passou por outros diagnósticos antes, ou então teve uma peregrinação, assim que eu digo, de inadequação, a eterna sensação de mal-estar. E o mal-estar que eu digo não é nessa questão de nas interações, mas é consigo mesmo. É o seu corpo gritando que alguma coisa não está correta, que não está legal. Você se sente realmente doente, não se sente bem e não conhece o que é um estado de alívio, um estado de bem-estar, né? E chega a ser surpreendente descobrir que as outras pessoas não se sentem assim, ou pelo menos não se sentem assim o tempo todo, né? Sim, E o diagnóstico, ele tem esse poder de te tirar daquele lugar de culpa ou de rótulos que você recebeu antes, né? De não fazer porque não quer, porque não se esforça, porque não é boa o suficiente, e te colocar num estado de, ok, isso é um funcionamento. É assim que o meu processador funciona. Agora, o que eu vou fazer com isso? E aí começa uma nova trajetória. Você ah, já estava atuando como psicóloga clínica antes do diagnóstico ou você começou depois do diagnóstico? não, antes eu já estava. Eu Aham, comecei a atuar como psicóloga em 2020. Foi quando eu finalizei meu curso e eu estava uma pós-graduação também em psicodrama, pessoa do nível 1 de psicodrama, sou psicodramatista. E eu já atendia, inclusive, na época, eu estava atendendo duas pessoas autistas. aham, E eu sempre me perguntava, né, os motivos das pessoas, dos autistas, se conectarem a mim.
já que, naquela época, eu não me percebia enquanto uma pessoa autista. Eu trabalhava com eles, nós trabalhávamos em terapia as questões simbólicas e psicológicas e de funcionamento, mas eu não percebia em mim os aspectos. Ou eu percebia, né, e estava tão ali claro para mim que eu acabava não enxergando Uhum. isso. Uma coisa que você falou, Paulo, essa sensação de não pertencimento. Esse sentimento, ele me acompanha desde a minha infância. Então, desde sempre, eu tinha a sensação de ter nascido na época errada, no errado, e sempre me No planeta errado, sentia né? exato. E era uma sensação muito forte de não pertencimento, de não pertencer a esse lugar, de não pertencer a esse tempo e espaço. E isso me acompanhou a vida toda. E é algo que nós autistas sentimos, e as altas habilidades também, que é uma busca incessante para pertencer a algo, para entender quais são os nossos o nosso funcionamento. Né? Então, essa sensação de não pertencimento, ela me acompanhou a vida toda. De certa forma, ainda se faz presente, mas hoje não tanto, porque hoje eu tenho algumas respostas pelas quais eu procurei a minha vida toda. E na minha clínica, eu também atendo pessoas autistas, eu estou fazendo investigação, né, em mulheres, em pessoas adultas, para até em TDAH, então tem se tornado para mim, o autismo tem se tornado para mim um meio conforto. Né? Então, livros, pós, estar envolvida nesse mundo, não apenas enquanto uma pessoa autista, mas principalmente enquanto um profissional autista e que atende autistas e quer trabalhar de uma forma boa, né, e de uma forma assertiva para essas pessoas. De uma forma compreensiva, porque a grande diferença é uma coisa muito simples, né, que eu vou dizer. Mas, por exemplo, quando alguém se queima, quem nunca se queimou pode ter a ideia de que conhece a dor que o outro está sentindo. Mas, na verdade, se você não passou por aquilo, você tem uma ideia aproximada do que seja, mas você não tem a realidade. A grande diferença que eu vejo para um psicólogo autista que trabalha com autistas, ou um psicólogo TDAH ou de altas habilidades que vai trabalhar com um público específico que tem a mesma questão, é exatamente essa coisa do reconhecimento, do entender o que tá se passando com o outro, a capacidade de acolher, né? E não de questionar baseado na sua experiência, né? Não minimizar as coisas que estão vindo do outro, porque só o outro sabe o que ele está sentindo. E tem uma outra coisa que você estava falando ali antes sobre pertencimento, é exatamente isso, essa questão que nós temos e que todo mundo tem, de precisar encontrar o seu lugar no mundo. Todo mundo precisa ter o seu lugar no mundo. E pode parecer, e eu estou falando isso por quê? Porque esses vídeos, eles vão subir para o canal, né, para o TEA Divergente, o canal que tem no YouTube e no Instagram, o canal meu, e ele lá dentro vai ficar esse projeto de ação extensionista. Mas ele vai ser acessado por pessoas que não conhecem o universo autista, que não vivenciam, né? Então, acho que as coisas têm que ficar muito claras. Quando a gente fala que não se sente pertencente a esse mundo, a esse planeta, a essa sociedade, né? E eu diria mais, nem a espécie humana, não é uma questão, como pode parecer, de que nós não gostamos, de nós não concordarmos com isso ou com aquilo. Não. É uma questão de comunicação, acima de tudo, de comunicação. Como se dois sistemas operacionais diferentes estivessem tentando se comunicar. Eles não têm como fazer isso. Então, a percepção de mundo, para nós, é diferente. O entendimento do que
é comunicado para nós. Tem todo um processo para nós podermos transformar, é como se fosse uma outra língua, um outro idioma. E quando a gente se expressa também, por mais que a gente procure ser preciso na nossa comunicação, e isso é uma outra característica do autismo, nós nos sentimos sempre assim, chocados quando o outro que nos ouve diz assim: não compreendi o que você disse. E a gente já fez um esforço tão grande para construir aquela informação dentro da nossa cabeça, para ela sair com precisão e com clareza, e que a gente se pergunta como assim não entendeu? Então, existe sim esse diferencial, né? Como eu disse com outros colegas com quem a gente esteve conversando aqui em entrevistas, nós não negamos os prejuízos do autismo, mas nós queremos que sejam vistas também as capacidades do autismo. Mas para que seja vista, vai ter que ser respeitada essa questão de compreender que é um sistema operacional diferente e que processa o mundo e interage com o mundo de maneira diferente, né? E esse é o princípio básico da coisa. Então, um profissional como tu, que é autista, que é TDAH, que é altas habilidades, quando tu senta para acolher a queixa de um paciente, a narrativa de um paciente, você está acolhendo de um outro lugar, né? De um lugar de semelhança, né? De um lugar de paridade, de companheirismo, de compartilhamento de vivência, mesmo que seja um espectro, e que dentro do espectro a gente tenha o nosso diferencial baseado na nossa história de vida, nos nossos traumas, nas nossas experiências e nas nossas comorbidades, porque o autismo nunca vem sozinho. Ainda assim, existe uma base que permeia todos os autistas, independente do grau de severidade que eles tenham, que é a base que nos faz autista, né? E é só por isso que algumas pessoas, apesar de parecerem muitas, eu digo algumas pessoas são diagnosticadas como autistas e outras não, apesar de terem algumas características do espectro, né? O que que eu queria te perguntar, Nínive? Depois do diagnóstico, depois que você se reconheceu, aceitou, né? Talvez tu ainda esteja passando pelo processo de aceitação, porque 1 ano e meio é pouco. Eu tenho 2 anos de diagnóstico e ainda tenho meus altos e baixos, e a coisa não é linear, então a gente passa por fases e retorna a elas. Primeira coisa, como está a tua visão de ti mesma hoje dentro desse autorreconhecimento de, ok, eu sou autista. Como é que é isso para ti? Ah, nós vivenciamos o luto, né, quando nós recebemos o diagnóstico, nós, enquanto adultos. As Você consegue famílias falar um que pouquinho mais alto, Nílida? foi, e agora Agora sim. tá melhor? Tá ótimo, tá perfeito agora. Eu passei pelo luto, estou vivenciando o luto. O que acontece com os adultos, né, autistas, que são diagnosticados tardiamente, e as famílias que têm seus filhos enquanto crianças e adolescentes diagnosticados também passam por esse processo de luto. Como você falou, não é linear. No primeiro momento, quando recebi, né, o diagnóstico, tudo, eu fiquei, senti uma euforia, não como uma felicidade, mas como, nossa, eu finalmente vou conseguir entender o que acontece comigo, porque era algo que vinha procurando desde a minha adolescência. Por que eu sentia tudo aquilo? Por que eu sentia o mundo de uma forma tão intensa? Porque nós autistas, nós sentimos nós sentimos dores, nós sentimos o mundo de forma muito intensa. Então, nós vivemos no desconforto do momento que nós acordamos ao momento que nós vamos dormir. O desconforto diário. E eu queria entender, para além do desconforto diário, por que eu senti algumas outras coisas. E quando eu recebi o diagnóstico, eu tive esse primeiro momento, e aí depois vieram outros momentos. O que me ajudou muito foi ter começado a estudar, então entrei na pós de autismo na adolescência e na fase adulta.
foi o que trouxe para mim, de forma científica e estrutural, o entendimento do meu funcionamento. E a partir disso, eu comecei a entender o porquê que o meu funcionamento era daquela forma, o porquê de situações em que eu não conseguia entender, o porquê de algumas dores, o porquê de algumas questões médicas, o porquê das crises, né, que era algo que eu não conseguia entender, o que acontecia, o que eu sentia tudo aquilo. E estudar e olhar me trouxe um entendimento sobre o meu funcionamento. E, com isso, eu passei a entender como eu funciono, a respeitar o meu funcionamento, a colocar limites naquilo que não é confortável para mim e, principalmente, de entender o que está acontecendo. Então, por exemplo, hoje, especificamente hoje, eu acordei em um nível de sobrecarga muito alto. Eu acordei com um Shetzel, que é uma das crises de desligamento, com processamento muito modificado, com um pouco de mau humor, com a dificuldade para comer, com a dificuldade para processar informações, para falar. Hoje eu sei o que é isso, hoje eu sei nomear o que é isso, e hoje eu sei como eu posso fazer para diminuir essa sobrecarga. Se isso fosse há um ano e meio atrás, eu iria entrar em um processo de preocupação e ia pensar, nossa, eu estou entrando no processo depressivo novamente. Estou iniciando um processo depressivo novamente. Então, hoje, entender o meu funcionamento é saber entender o que não funciona, perceber quais são os meus indicadores de sobrecarga, quais são os meus indicadores de conforto, que é aquilo que equilibra as sobrecargas e que me ajuda a voltar para o meu estágio de normalidade, né? E saber que não é o que eu tenho. Então, o que o diagnóstico ele trouxe para mim não foi um rótulo, foram as respostas que eu precisava e um mapa do meu funcionamento, entender o que, é que está acontecendo e que a partir disso eu posso fazer para eu ter uma vida saudável, ter uma vida minimamente confortável. Nós vamos soltar o calor, que é o cachorro, que senão ele não vai dar paz. Só um pouquinho. Ok. Como a minha mãe está internada, né? E a gente está indo cuidar da casa dela e da nossa, então toda noite nesse horário ele fica mais agoniado ainda, porque ele sabe que a gente vai sair daqui a pouco. Então, assim, se não soltar ele para dar a voltinha dele, não dá sossego. Tem os horários dele também. Tem, é tudo organizado. Pronto. Chegou. Desculpa, Nini, ter te interrompido, mas eu não conseguia te ouvir com ele bloqueando aqui. Pode continuar. Então, o diagnóstico, saber como eu funcionava, ele foi como se fosse um mapa, um tesouro, para que eu pudesse compreender e entender o que eu precisava fazer, como eu precisava fazer, o que estava acontecendo, dar nomes aos meus fenômenos, que eu acho que isso é algo muito importante para nós artistas, é dar nomes aos nossos fenômenos, é entender o que está acontecendo e perceber, bom, eu estou tendo uma crise de sobrecarga, estou entrando em crise, o que é que eu preciso fazer, como é que eu preciso me organizar agora e para que eu possa ter um mínimo de qualidade de vida. Então, o pós-diagnóstico ele veio com o intuito de eu entrei em um mundo que eu não conhecia,
eu estou me sentindo uma criança neste mundo, começando a andar, e eu preciso saber como ele é. Porque o mundo em que eu vivi por 30 e poucos anos era o mundo que eu conhecia, mas não era o mundo que eu me sentia conectada, vamos assim colocar. Né? E este novo mundo, que sempre existiu, mas para o qual eu não fui apresentada e nem me foi permitido estar nele, estava conhecendo e eu precisava saber, nomear e entender quais eram os meus processos. Então, hoje eu tenho um pouco de tranquilidade quando eu me percebo como hoje tenho uma sobrecarga e eu sei o que eu precisava fazer para que eu pudesse estar aqui agora, hoje à noite, de uma forma tranquila. Então, o diagnóstico para mim, ele respondeu às perguntas que eu fazia e que eu ainda faço. É exatamente isso. É todo um processo que vai acontecendo, e que, conforme a gente vai trilhando esse caminho, a gente vai, como diz a Gabriela Neuber, se empoderando, né? Mas se empoderando do quê? Primeiro, de quem nós somos. Porque a pessoa que atuava no mundo, como no teu caso, nesses 30 e poucos anos, como você fala, não era a Nínive autista, né? Eu gosto muito da expressão autista e não com autismo, ou portando autismo, porque não é uma coisa que você carrega, não é uma coisa adicional a você, é uma coisa que faz parte de você, que faz quem você é, né? Então, isso aí é muito importante. E esse processo todo que você está vivenciando é muito bacana, né? Vão ter altos e baixos? Com certeza vão, mas é importante porque é essa busca de qualidade de vida que as pessoas precisam entender da, que surge a partir do diagnóstico. Por isso é tão importante, porque o diagnóstico de autismo, apesar das pessoas ainda acharem que é moda, ou que todo mundo agora é autista, ou que todo mundo é um pouco autista, isso não é realidade, né? Ter comportamentos semelhantes ao de pessoas autistas, qualquer pessoa pode ter, um neurotípico pode ter, porque é um comportamento natural do mamífero, do animal. Agora, não envolve um sofrimento, né, que para o autista envolve. E o sofrimento que vem junto com o autismo, ele não, eu pelo menos penso, não sei se tu concorda, que ele não é exatamente o autismo que me provoca o sofrimento, mas é a exigência do mundo neurotípico de que eu me adeque a ele e de que eu corresponda às expectativas neurotípicas e que me torne um neurotípico mal acabado, nem que seja na marra, né? Independente de como aquilo vai ser para mim, se vai ser bom, se vai ser ruim, como eu vou me sentir, qual a sobrecarga que eu vou ter, qual o nível de exaustão que eu vou estar depois, quantas coisas eu vou ter que deixar de fazer porque eu não tenho mais energia para fazê-las, né? Quantos tropeços na vida eu vou ter, quantas coisas eu vou abandonar pelo caminho, não por preguiça, não por desinteresse, não por nada, mas simplesmente porque o meu corpo não dá mais conta. Porque uma coisa muito importante é esse entendimento. Autismo não é uma coisa que está ali no cérebro da pessoa, né? E que eventualmente vá fazer com que ela se comporte assim o assado. Autismo é algo permanente, diário e que está pelo corpo todo. Então, o organismo do autismo, ele é totalmente diferenciado do organismo de um neurotípico, e por isso tem toda uma exigência de adequação para que essa pessoa tenha qualidade de vida e funcione bem na vida. Né? Não sei se tu concorda, principalmente como psicóloga clínica, como especialista na área do autismo, se você concorda com o que eu falei ou se falei alguma bobagem aqui. Não, não, você não falou nenhuma bobagem, eu concordo. E assim, hoje, né, aprendendo autistas, hoje eu atendo uma quantidade muito significativa de autistas, de adolescente a adultos, quando se passa pela investigação, pelo diagnóstico e tudo mais, muitas queixas e muitas crises, elas não são oriundas do autismo.
mas sim externamente. Então, da família, de trabalho, de muitas cobranças, pressões e tal. Então, a desregulação, ela não é vinda especificamente do autismo, mas sim do mundo, da sociedade que que não aceita o diferente. Que não De uma acolhe, né? sociedade, exato, de uma sociedade que às vezes é doente pela normalidade. Então, tudo aquilo que passa do que é visto, entendido como neurotípico, não é olhado, não é entendido, não é acolhido. Então, hoje, a maior queixa que nós temos enquanto profissionais que atendem autistas não são oriundas do autismo em si, mas de crise, de sobrecargas, de burnout autista, vindo oriundo das situações de família, de trabalho, de lugares, de ambientes que não são acessíveis ou que não são bons, né, para o funcionamento da pessoa autista. É. O tema aqui do nosso projeto de ação extensionista é justamente isso, o autista no ambiente de trabalho e a criação, né, a construção de um ambiente seguro para o autista. Essas adequações, né, que são necessárias, ah, elas tornam o ambiente favorável que o autista consiga dar o seu melhor, né? Demonstrar toda a sua capacidade. Agora, uma coisa que a gente está chamando muito atenção aqui nessas conversas é exatamente isso. Por qual motivo, né? Fazer entrevistas com autistas e que estejam trabalhando, ou que estejam em vias de trabalhar, ou que estejam no meio acadêmico. É justamente para desmistificar essa ideia errônea que tem, que existe por aí, e que não é só com a questão das deficiências invisíveis, mas com deficiência física, com deficiência sensorial também ocorre, de colocar todo mundo na mesma caixinha. Então, eu vou organizar o espaço para receber um cadeirante, eu vou fazer um banheiro adaptado e uma rampa. Pronto, eu resolvi o problema. Eu vou receber um deficiente visual, se eu colocar um leitor de telas no computador e um piso tátil, eu resolvi o problema. Se eu vou contratar um autista, bom, então o autista é o quê? Eles não gostam de interagir. Eu vou colocar ele numa salinha, né, isolado de todo mundo e vou resolver o problema. E não é assim, né? Então, falando especificamente dentro do autismo, a questão dos empregadores, né, terem a atenção de fazer uma escuta acolhedora com cada profissional dentro do espectro que eles forem contratar e estar atento à necessidade específica de cada um, porque cada um vai precisar de uma coisa. E ter o entendimento de que eu posso tirar o máximo daquele profissional, desde que eu dê a condição a ele de ter a sua janela de tranquilidade, ou seja, o seu espaço para se recuperar de um esforço que ele tenha feito. Então, uma jornada de trabalho, uma semana completa, ou 6 dias para folgar um, é totalmente inviável, né? O autista pode fazer? Até pode, alguns até pode fazer. Só que por quanto tempo ele vai conseguir fazer isso antes que ele adoeça? Entendeu? E aí quem perde? Perde o autista e perde a empresa. Então, é uma questão, eu não sei se você tem entre teus pacientes alguém na faixa etária de já estar no mercado de trabalho, se tu já tem escutado essas queixas, e você mesmo, porque você atende particular, né? Você não está vinculada a uma outra clínica que você trabalhe dentro dos moldes dela. É isso? Isso. Atualmente, eu trabalho de forma autônoma, faço atendimentos online, mas eu já trabalhei em universidade pública, no setor administrativo. Quando eu estava na graduação da psicologia, eu estagiei por um tempo em uma empresa particular,
Então, eu tenho experiências nesse contexto, sem saber que eu era pessoa autista, né? Sem saber que eu era autista. Quando eu trabalhei na universidade pública, era um setor que tinha uma demanda muito. Tinha uma rotina, então eu sabia o que eu ia fazer durante os dias. Algumas coisas aconteciam de surpresa, sim, aconteciam, mas era algo que acontecia fora da rotina, mas que era esperado pelo setor que eu trabalhava. Aham, Então, digamos assim, eram surpresas esperadas. Eram situações que eu conseguia resolver, que a coordenadora do setor conseguia resolver, então não era algo que me tomava muita demanda nesse contexto. E eu estava há um bom tempo já acostumada com as pessoas, com meus colegas de trabalho. Nessa questão específica, a primeira tranquila. Qual era a minha dificuldade? Eram confraternização de final de ano, confraternização de meio de ano, era aquela fora do contexto de trabalho, aquelas pessoas não eram minhas amigas, eram uhum, minhas colegas de trabalho, quando estava fora daquele contexto, para mim era muito estranho ter que me relacionar com elas como se fossem amigas. Lógico que algumas se tornaram amigas para a vida, mas a outra maioria não. Então, fora do contexto de trabalho, não existia, no meu entendimento naquela época, uma função para elas. Elas eram parte do meu ambiente de trabalho.